Galerinha do primeiro ano, professor Milton, perturbando vocês, passando mais uma videoaula aí para ajudá-los aí nesse período em que nós estamos isolados, né? Nesse período de isolamento social. É importante então que nós possamos aproveitar esse tempo, aproveitar essas aulas para que nós possamos aí desenvolver o conhecimento, aproveitar o tempo para aprender, tá? Galera, procurem se organizar, tá? Pensem o seguinte: se nós estivéssemos na escola, nós teríamos lá um horário das 7 ao meio-dia e 35. Então procurem reservar pelo menos, tá? Durante esse período de afastamento, um tempo para vocês terem para estudar. Então, filosofia, que é o nosso caso, né? Temos 2 aulas por semana. Então, vocês têm que reservar aí, para a minha disciplina, pelo menos uns 50 minutos aí, para vocês terem uma forma de realizar as atividades, ok? Eu vou ir passando vídeos para vocês e passando questões do livro e do caderno do aluno para vocês irem resolvendo, beleza? Vamos lá. O material utilizado para esta aula, ok? Ou os materiais utilizados, professor, está no plural, são 2, seu burro. Está aqui o caderninho do aluno e o livro Fundamentos da Filosofia, ok? Então, são esses 2 materiais aí que eu estou trabalhando durante essas videoaulas e vou trabalhar quando nós voltarmos aí, espero que em breve, tá? Nós possamos voltar a ter as nossas aulas presenciais. Vamos filosofar, galera. Aqui são as páginas, tá? Que eu publico as minhas videoaulas. Eu mando para o WhatsApp de vocês também, ou da sala. Coloco na página da escola. Coloco também no Google Sala de Aula. Então vocês aí têm várias ferramentas, ok? Para assistirem às aulas. Vamos lá para o tema de hoje. Nós vamos estudar aí o funcionamento do intelecto. Durante as nossas aulas, nós discutimos, né, nas aulas presenciais e nos vídeos que eu já enviei para todos vocês, a questão do conhecimento, da nossa capacidade de escolher, da nossa capacidade de escolher, da nossa capacidade de analisar. Disse a vocês que conhecimento é algo importantíssimo, que por meio do conhecimento nós transformamos o mundo, enfim. Mas qual é o funcionamento do intelecto? Como funciona a nossa mente? Aqui tem já, né, logo no primeiro parágrafo, um questionamento, né, uma introdução a respeito do tema, que diz assim, ó, vamos acompanhar o que diz o texto em algumas partes. Quais são as faculdades do intelecto? Segundo a tradição filosófica, indica exemplos que podem ser considerados a partir do seu cotidiano. Quais são as faculdades do intelecto, segundo a tradição filosófica? Pergunta. A condição que nós temos de elaborarmos respostas, perguntas, juízos e critérios. A filosofia vai trabalhar com essas questões. Todos nós, ok, temos a capacidade de discernir, de julgar, de avaliar, de estabelecer um conjunto de fatores para as nossas decisões, para as nossas ações, para as nossas escolhas. Logo, portanto, todavia, entretanto, todos nós somos seres capazes de trabalharmos com ideias. O nosso intelecto trabalha então com uma coisa importante ou 2 coisas importantes: o pensar e o refletir. O pensar, tá?
sobre o nosso pensamento, valores e ações é uma forma de exercício que vai nos ajudar a conquistarmos um pensamento autônomo, próprio, questionador e indagador. Vocês têm que entender que esse pensamento indagador, ele é aquele que vai fazer com que nós possamos transformar o mundo. Quantas vezes, nós levamos aí essas situações de pensar sobre o nosso pensamento, de pensar sobre aquilo que nós valoramos, de pensar que aquilo que nós colocamos como importante e mais, pensar sobre nossas ações. Será que vocês, como diz aqui, já pensaram sobre o seu modo de agir? Vocês já pensaram sobre coisas que vocês deixaram de fazer por medo de algum valor? O que vocês devem fazer? O que vocês fazem? Ou o que deixaram de fazer? Vocês já refletiram sobre isso? Vocês descrevam então, numa folha avulsa, o quanto a sua reflexão está presente no seu dia a dia. Na verdade, galera, essa reflexão vocês vão fazê-la, Podem mandar para mim pelo meu e-mail, podem escrever ela na página do Google Sala de Aula. Quem está lá nos grupos de WhatsApp lá pode enviar para mim também, Mandem. Se fizer no caderno e tirar uma foto, me manda também. O que importa é vocês responderem isso. O quanto a reflexão está presente no seu dia a dia. O quanto a sua reflexão contribui para a sua ação. Vamos lá para o próximo slide que eu falei pra caramba nesse aqui. Vamos lá. Como funciona o intelecto, Tá aqui o nosso cérebro, ok? Nós vamos aí para a nossa aula de fisiologia, como alguns dizem, Bom, eu não consigo, às vezes eu demorei pra caramba para falar a palavra fisiologia, eu não consigo, Vamos então filosofar aí a respeito do funcionamento do nosso intelecto. De onde provém as ideias que nós temos? Vamos lá, pessoas. Bom, vamos refletir. Nós temos aí os sentidos, ok? Os sentidos, como eles funcionam no processo do conhecimento? Como assim, professor? Os sentidos aqui são os nossos 5 sentidos, ok? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Como esses 5 sentidos que fazem parte da maioria dos seres humanos, não na sua totalidade, como eles contribuem para o nosso processo de conhecer. Outra coisa, os nossos sentidos podem nos enganar? Ou seja, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu cheiro, tudo aquilo que eu experimento, será que eles são fontes seguras para o conhecimento? E o que é o conhecimento? Conhecimento é você ter a verdade ou a coisa mais próxima da verdade sobre determinado ser, determinado objeto, determinado assunto. E como se inicia esse processo de conhecer? Como se dá o processo do conhecimento? Onde ele se inicia? Qual é o seu ponto de partida? É o que nós vamos discutir a partir de agora. Bom, tá aqui, o conhecimento, galerinha, como uma troca de ideias. A nossa mente seria o conjunto de engrenagens, como está representado aqui. Várias engrenagens aí, é uma troca de ideias, é uma troca de informações. Por isso, galera, que é super importante saber ouvir. O grande processo da arte do conhecer é a arte de ouvir. Ouçam. Ouçam mais do que falem. Bom, aqui os 5 sentidos, Só para a gente ter a noção aí do que nós estávamos falando, o processo do conhecer e qual a importância desses sentidos em nosso processo do conhecimento.
Vamos lá, esse texto está no livro de vocês, ok? Agora ele está um pouquinho longe, mas é o capítulo 10 do livro de filosofia, ok? Que vai ter o texto Fontes Primeiras, Razão ou Sensação. Esse texto eu passei no caderno aí para vocês do primeiro ano, então se seus pais assistirem o vídeo, eles vão ter que ver que eu passei para algumas salas esse texto. Acho que umas 4 ou 5 salas, não foi para todas, tá? Não passei para todas, até porque o corona impediu, mas vamos lá. Então esse texto ele é muito bacana, tá? É uma introdução aqui, que ele vai falar sobre a origem do conhecimento. E pergunta: de onde se originam as ideias, todos os conceitos, tudo aquilo que faz a gente ter ideia do mundo, ter conhecimento do mundo? De onde ele provém? Nos séculos 16, 17, existiram correntes filosóficas, tá, que trataram especificamente dessa questão. Qual é a origem do conhecimento? Dentre todas essas correntes filosóficas, duas vão ter maior destaque: o racionalismo e o empirismo. São duas correntes opostas, são duas correntes que buscam aí uma resposta e dão respostas diferentes sobre a questão do conhecimento. Okay? Estou falando alto porque estou me sentindo numa sala de aula. Sabe, vou dizer a vocês que estou com saudade de fazer o meu silêncio raivoso, de cruzar os braços. Estou cansado, estou com saudade de fazer para eu poder falar. Estou cansado de mandar dizer a vocês: guardem o celular, caramba, né? Mas, cara, é uma coisa boa dar aula assim, você não se irrita. Eu acho que eu vou querer dar aula assim a vida inteira. Mentira, mentira, eu gosto de dar aula. E uma terceira corrente, tá, pessoalzinho, que seria aí o apriorismo kantiano, que vai fazer, de certa forma, uma síntese entre as duas correntes. O racionalismo, tá? Racionalismo é uma corrente aí criada por volta do século XVI, o grande racionalismo. Vai ter como principal expoente o filósofo francês René Descartes, que vai afirmar que nós não devemos nos deixar persuadir, senão pela evidência de nossa razão. Para os racionalistas, a razão humana é o instrumento capaz de nos permitir o conhecimento da verdade. Os racionalistas acreditavam e defendiam a tese que tudo aquilo que vem dos sentidos são fontes permanentes de erros, são fontes permanentes de engano e não vão permitir que nós possamos conquistar a verdade. Eu lembro que eu dei para vocês um exemplo, tá, na sala de aula, de que um dia eu fui numa padaria comprar um sonho e olhei para o sonho olhou para mim, vi a cara dele bonita e eu comprei. Os meus olhos viram aquele sonho fabuloso. Quando cheguei em casa e fui morder o sonho, ele era ruim. Meu sentido me enganou. Quantas vezes nós ouvimos determinado som, achamos que é uma determinada coisa e é outra totalmente diferente. Quantas vezes vocês pegaram o busão lotado, com fome, chegam em casa, estão chegando perto de casa, sentem o cheiro daquele bife à milanesa suculento e vocês percebem, quando chegam em casa, que o bife suculento à milanesa, aquele cheirinho bom, era na casa da vizinha e não na sua. Seu sentido te enganou. Então, se eu quero chegar à verdade, vai dizer o racionalista, o conhecimento não pode se basear pelos sentidos. A razão humana, ela tem dentro dela, tá, segundo os racionalistas, um princípio lógico fundamental que vai permitir que nós possamos conhecer a verdade. Ou seja, tudo aquilo que eu capto pelo sentido só será transformado em conhecimento quando esses princípios lógicos fundamentais trabalharem essa ideia. Eu tenho esse princípio lógico fundamental desde quando eu nasci. Ou seja, o meu conhecimento, essa razão, ela é inata, ela nasce comigo,
ok? Desde o princípio, ela está comigo. E é ela que vai transformar o conhecimento em verdade. E só é conhecimento aquilo que for verdadeiro. Achismos não são conhecimentos. Está seguindo aí o René Descartes, 1596, 1650. Descartes, aquele que vocês adoram para fazer os gráficos cartesianos, né? Vocês amam fazer gráficos cartesianos, eu sei disso. E Descartes é uma grande mente aí do século 16 e 17. Vamos agora para o empirismo, uma doutrina que vai afirmar que todo conhecimento começa a partir da experiência sensorial. Professor, que caramba é esse? Galera, vocês já sabem, eu já falei na aula, espero que vocês lembrem. Experiência sensorial ou percepção sensorial é todo o conhecimento que é derivado dos sentidos, da nossa experiência sensitiva, dos nossos 5 sentidos. Tá? Que eu já disse quais são, está marcado aí no texto, está marcado no livro, não vou ficar repetindo. Vamos lá. Então, quando nós nascemos, eu dei esse exemplo em sala, peguei um caderno e disse assim: me dá seu caderno, querido aluno ou querida aluna. Mostrei o caderno e disse: a sua mente é como uma folha de papel em branco. Né? Vamos ver aqui. Sua mente é como uma folha de papel em branco, vazia de ideias. À medida que o senhor, a senhora, a senhorita toma contato com o mundo, essa mente vai se completando, se preenchendo, e aí origina-se o conhecimento. Tá? O conhecimento, então, é todo aquilo que é originário dos 5 sentidos. Ok? Vou aqui dar uma paradinha, já volto para carregar a bateria do celular, do notebook. Enfim, voltando, tá? Você viu só como fui rápido? Não vou parar a gravação por conta que a bateria está acabando. Estava aqui do lado, né, velho? Vamos fazer a aula o mais natural possível. Espero que vocês não deem risada disso, tá? Mas vamos lá, seguindo aí. Então, quando nós nascemos, a nossa mente é como uma folha de papel em branco, vazia de ideias. À medida que você vê, ouve, toca, você vai adquirindo conhecimento sobre o mundo. Esse processo vai ocorrer por meio de duas etapas, tá? A sensação e a reflexão. A sensação é tudo aquilo que nós captamos pelos 5 sentidos e a reflexão é a construção da ideia daquilo que nós percebemos pelos sentidos. Vai dizer aí o nosso amigo John Locke, 1632-1704, que nada vem à mente sem antes ter passado pelos sentidos. Vamos lá ver John Locke aqui. John Locke é um autor aí das doutrinas do conhecimento, a epistemologia, e também de doutrinas políticas, tá? Ele escreve um clássico aí da filosofia política chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Vamos lá para o próximo tema. O apriorismo kantiano. O filósofo alemão, tá? Immanuel Kant, aí, do século XVIII e XIX, viveu pouquinho no século XIX, de 1724 a 1804, vai defender, sim, que o conhecimento tem início com a experiência sensorial. Porém, ela sozinha não é capaz de produzir o conhecimento. Para Kant, para que o sujeito adquira o conhecimento, ele terá que fazer aí, como nós vimos, tá? Um processo de organização dos dados que foram transmitidos, captados, oferecidos pelos sentidos. O Kant, então, ele vai dizer que existe um sujeito a priori, ou seja, um sujeito que é anterior ao processo de conhecimento. Para Kant existem 2 tipos de conhecimento, tá, galera? O a priori, que é todo conhecimento anterior ao conhecimento, e o a posteriori, que é o conhecimento que vem depois da experiência. Por exemplo, 2 mais 2 são 4 é um conhecimento a priori, porque ele é uma verdade universal. Independente de eu ver ou não, isso
não vai mudar. A caneta vermelha. Eu só sei que isso aqui é vermelho porque eu vi e ouvi, assim como a caneta preta. Ok? Então, as coisas vão ser construídas, vão ser determinadas a partir do meu contato com o mundo. Para Kant, então, vão existir o conhecimento, que é o conhecimento universal, que é um conhecimento que nunca se modifica. Tipo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O quadrado tem 4 lados. O triângulo, 3. E assim sucessivamente. Independente de eu ver ou não, essas coisas jamais serão modificadas. Por exemplo, eu tenho lá meus diários de classe com as determinadas séries. Eles são encapados por cores. Eu só vou saber que o diário do terceiro ano tem a cor laranja, vermelha, azul, roxa, verde, amarela, enfim, somente quando alguém me falar e me mostrar. Caso contrário, eu pegaria qualquer cor e encaparia meu diário. Então, é um conhecimento a posteriori, porque ele foi me informado somente depois. Então, Kant vai trabalhar com a ideia de que existem esses dois tipos de conhecimento. E que o conhecimento começa com a experiência. Mas eu tenho uma razão. Essa razão é que vai organizar todas as ideias de acordo com as minhas formas de conhecimento, com as minhas estruturas que já estão no pensamento. Que é a minha razão que organiza a ideia. Seguindo. Tá? Aqui a imagem do senhor Immanuel Kant, tá? Kant fez uma filosofia sistemática, construiu um sistema filosófico muito importante, ok? É um dos autores clássicos aí da filosofia. O tempo. O tempo, como diz o texto, foi um mistério para a humanidade. E ainda é assunto de debate entre os filósofos e os cientistas. O tempo é linear e sem retorno? O tempo é cíclico? Trata-se de uma construção humana? Além dos debates, sempre procuramos dominar a passagem do tempo, marcar intervalos, conhecer suas possibilidades. Por isso, definimos marcadores de tempos como calendários, relógios de sol, relógios de água, de areia, entre outros. O tempo é o que nos cerca. Tá? O tempo determina tudo aquilo que nós vivemos. Eu já estou estourando o tempo fazendo um vídeo de 22 minutos, talvez o maior que eu fiz na história. Então, o tempo ele nos condiciona, ok? A refletirmos a respeito das coisas que vivem no mundo. Há tempo para trabalhar, há tempo para estudar, há tempo para namorar. Para todas as coisas existe um tempo. Mas esse controle do tempo existe para quê? Para que o homem controlou o tempo? Ou para que o homem determinou o tempo? Eu brinquei na aula de vocês falando algo sobre Santo Agostinho, sobre o tempo. E como o tempo ele é uma loucura na nossa vida, né? Temos lá os 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. E pare para pensar, uma reflexão, uma provocação filosófica. O passado já foi, o passado não está, o presente já foi e o futuro não chegou. Como eu faço para me encaixar dentro disso? Eu vivo no presente, às vezes lamentando o passado e projetando o futuro, e não vivo o presente. Então, vamos tentar aí aproveitar melhor o tempo. Tá? O que nós fizemos, vocês vão abrir o caderninho do aluno de vocês, copiar a questão da página 64 e respondê-la, claro, e na página 196 do livro, responder as questões 5, 6 e 7, ok? Caso alguém que seja aluno novo não recebeu o livro, entre em contato
que eu mando aí um link, tá? Com o livro para vocês poderem responder as questões. Galera, um abraço, até mais, espero revê-los muito em breve.